GTWR11, um fundo imobiliário de lajes corporativas que nos últimos meses tem gerado muito debate e opiniões divididas a respeito de ser ou não ser um bom ativo e uma boa oportunidade agora para entrar, visto que ele vem pagando dividendos bons e regulares e está com preço sobre valor patrimonial abaixo. Por conta disso, nesses últimos dias eu fiz uma análise um pouco mais detalhada e racional sobre esse ativo. Inclusive, eu tive a oportunidade de tirar algumas dúvidas direto com a gestora e me ajudou a esclarecer um pouco alguns assuntos que estavam em dúvida, e esse vai ser o assunto desse vídeo. Olá, investidores! Eu sou Renan Souza, criador desse canal, Rota da Aposentadoria, onde eu trato sobre assuntos financeiros, investimentos, conscientização, educação financeira e tento incentivar as pessoas que ainda não começaram a investir a iniciarem em tal prática. Entendo que investimento te gera uma série de benefícios, alguns diretos, como por exemplo, te garantir uma boa aposentadoria, uma vida mais tranquila lá na frente para você e para a sua família, e indiretamente porque quando a pessoa começa a investir, ela automaticamente começa a mudar alguns hábitos, começa a ter mais organização financeira, começa a buscar mais conhecimento sobre o assunto, alguns gastos desnecessários ou de uma forma errada começam a mudar, entende a necessidade de não ficar refém apenas de uma fonte de renda e acaba buscando algumas formas alternativas para ter uma renda extra e, consequentemente, aumentando o seu aporte, que, consequentemente, aumenta o seu patrimônio investido e te gerando uma renda cada vez melhor no futuro. Enfim, investir sempre é um bom negócio, desde que você invista certo, e para isso você precisa buscar conhecimento. Antes de entrar aqui no assunto, eu deixo para você uma indicação de 3 livros. Livros que eu acho que todo ser humano deveria ler. Ajuda muito a nível de visão e perspectiva sobre finanças, sobre dinheiro e a mentalidade. Quando a pessoa tem a mentalidade da forma correta e tem uma visão boa sobre dinheiro, sobre finanças, isso já é meio caminho andado. O primeiro livro é Os Segredos da Mente Milionária. O segundo livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. E o terceiro livro, A Psicologia Financeira. É clichê, você vai ver todo mundo falando desses livros. Tem alguns outros, como Pai Rico, Pai Pobre, O Investidor Inteligente, enfim, tem vários outros. Mas eu deixo esses 3 primeiros livros que eu falei porque realmente eles ajudam bastante. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos 3 caso você queira dar uma olhadinha. É um investimento essencial para o investidor. Agora vamos aqui para a tela do meu computador. Então vamos lá, gente. O ativo em questão que nós vamos debater aqui é o GTWR11, o Green Tower. Primeiro a gente precisa entender quem é esse camarada aqui. Beleza, a gente vai aqui embaixo e vai dar uma olhadinha. Ele é um fundo do tipo tijolo, tá bom? Ou seja, ele tem imóvel físico. Se você pegar no endereço, você consegue ir lá e olhar, você consegue tocar, você consegue entrar no imóvel. Existe realmente um imóvel. Por que a gente fala que é um tijolo, né? Porque o imóvel, um galpão, um shopping, um edifício, a gente não pega o tijolinho e vai construir, então por isso que a gente utiliza o nome tijolo, porque ele é físico, ele existe, tá bom? Ele é tangível. Diferente dos fundos de imobiliários de papel, que não existe um imóvel, eles trabalham com dívidas, né? Eles têm os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários, e eles emprestam dinheiro para o lastro imobiliário. Mas esse aqui em questão ele é um fundo de tijolo. Ele tem aqui o segmento em lajes corporativas, ou seja, é um prédio onde tem um monte de sala comercial. Então, esse é o segmento lajes corporativas. A gente tem o tipo de gestão aqui ativa, ou seja, é aquela gestão que está sempre tentando buscar melhoria, né? Tenta sempre otimizar o nosso dinheiro aplicado ali, tenta sempre tirar o maior proveito possível, ela fica buscando formas de rentabilizar melhor, diferente da passiva que coloca ali aquela estratégia e para do jeito que tá bom. Então não é o caso, né? O caso aqui do GTWR é uma gestão ativa. A gente tem aqui a taxa de administração, que é de 0,25% ao ano. É uma taxa baixa, tá bom? Esse aqui é um valor muito bom. Aqui a gente vê que a vacância tá zero e eu vou explicar mais para frente por que essa vacância tá zero. E o que é a vacância? Vacância é a porcentagem do imóvel que está vazio, né? Que está vago, ou seja, está disponível
disponível para alugar. No caso aqui agora está zero, né? Não tem disponibilidade para alugar. A gente tem aqui o valor do patrimônio, ou seja, o imóvel que esse fundo tem está avaliado em R$ 1.210.000, então é um valor patrimonial bem considerável. A gente tem o valor da cota patrimonial dele de 101,21. Da onde vem esse valor de cota patrimonial? Vamos lá. A gente pega o valor do patrimônio do imóvel e divide pela quantidade de cotas que foram emitidas. No caso aqui a gente tem praticamente 12 milhões de cotas. Então, se a gente dividir esse 1.210.000 pela quantidade de cota, cada cota vale 101,21. Entretanto, o fundo hoje está sendo comercializado a esse valor aqui, ó, R$ 82,45, ou seja, abaixo do que de fato ele vale. Então é por isso que quando a gente vê aqui, ó, P sobre VP, que é o quê? Preço dividido pelo valor patrimonial. Ele está com desconto aqui, ó, de 19%, ou seja, ele está sendo comercializado a 0,81 do valor que de fato ele vale. Se ele tem a sua cota como valor justo, aqueles 101, e ele está sendo vendido a 82, significa que a gente está comprando um ativo abaixo do preço que de fato ele vale. Isso é bom porque a gente consegue ter uma rentabilidade melhor, tá beleza? Se ele voltar a subir e atingir o preço justo dele, os dividendos que a gente vai receber, que a gente chama de dividend yield on cost, que é considerado em cima do nosso preço médio, vai estar mais alto do que o valor que vai estar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nos últimos 12 meses ele tem 11,53%. Lá na frente, vamos supor que ele vá para R$ 101, o valor da cota dele. Esse dividend yield que vai estar mostrando aqui nesse dia, lá na frente, o nosso vai estar maior. Quem comprou ele a 82, o dividend yield vai estar muito maior. Por quê? Porque vai estar em cima de um valor pago menor. Então, por isso é bom a gente procurar sempre comprar bons ativos com bons preços. Não adianta comprar um ativo que é excelente, mas que ele está bem acima do que de fato ele vale. É mais arriscado porque a qualquer momento o mercado pode ajustar e corrigir para o valor que de fato é justo. E aí, como você pagou mais caro, você tem esse prejuízo aí, dessa desvalorização e, consequentemente, seu dividend yield on cost vai ser menor também. Então, comprar bons ativos com bons preços é muito bom. A questão é saber analisar se esse aqui é um bom ativo. Ele está sendo comercializado abaixo do valor dele. Por que motivo? É porque ele não é bom? Ou é porque ele é bom e não estão entendendo o que ele é? A gente vai tentar chegar a essa conclusão aqui. Vale a pena falar mais uma vez aqui que nada disso aqui é uma recomendação. Não estou dizendo que você tem que comprar ou que você não tenha que comprar. A gente só vai destrinchar as informações do fundo para saber o que se passa com ele, beleza? Então, ótimo. Qual a próxima informação que a gente precisa levar em consideração aqui? É essa aqui, ó, a liquidez diária. Opa, a gente tem uma liquidez diária de R$ 1 milhão. Pô, bacana. O que é liquidez? Liquidez é a facilidade que a gente tem de pegar um ativo, de pegar um patrimônio e transformar ele em dinheiro. Então, quanto maior a liquidez, melhor. Por quê? Porque tem muitas pessoas comprando e vendendo todos os dias. Então, se eu quiser comprar uma quantidade interessante desse fundo ou vender uma quantidade interessante, eu consigo, porque tem muitas pessoas comprando e vendendo no mesmo dia. No caso aqui, movimenta R$ 1 milhão por dia entre compra e venda. Então é uma liquidez muito boa. Esse fundo já passou por valores piores. Da onde a gente vê isso? A gente vê aqui, ó, que nos últimos 12 meses ele se valorizou 15%. Significa que ele já esteve abaixo do preço que está hoje. Ok? Vamos seguindo com as informações aqui. Pagamento de dividendos. O que esse fundo vem pagando ao longo dos meses? A gente consegue ver que ele é bem regular, ele não tem oscilação de valor pago. É rigorosamente 79 centavos. Você vê que todos os meses pagou esse valor, 79 centavos. A gente pega aqui o gráfico dos dividendos, se a gente pegar aqui dos últimos 5 anos, a gente vai ver, ó, que ele vem regularmente pagando. E por que essa escadinha aqui? Porque como é um imóvel físico e tem um aluguel, o aluguel, no caso desse fundo, é reajustado pelo IGPM. Então, todo ano tem o reajuste do aluguel. É por isso que todo ano você vai ver que vai subir um pouquinho o valor do rendimento por cota, por conta do reajuste. E isso é muito interessante. Agora, se a gente pegar o anual,
a gente pega aqui nos últimos 5 anos, a gente também vê uma escadinha, ó, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ele vem subindo justamente por conta desse reajuste do IGPM. 2024, obviamente, está abaixo porque a gente ainda está na metade do ano. A próxima informação, a gente tem algumas janelas diferentes para poder analisar a performance de um ativo. No caso aqui do GTWR11, eu vou analisar aqui, vou comparar ele com CDI e com IFIX. CDI a gente coloca como uma análise de renda fixa, o IFIX é uma carteira teórica de fundos imobiliários, que eles pegam ali alguns determinados fundos e vê a performance para pegar a média da performance de rentabilidade dos fundos imobiliários listados em bolsa. E a gente tem o nosso GTWR11. A gente vê que dependendo da janela que a gente vê, muda bastante. Por exemplo, essa janela que nós estamos vendo aqui é de 2 anos. Nos últimos 2 anos, a gente vê que o GTWR11 performou muito melhor do que o CDI e o IFIX. Porque nessa janela não teve tanta oscilação do valor de mercado da cota dele que está sendo vendido. Então, como não teve muita oscilação e o dividendo pago é bem regular, então ele teve essa performance aqui. Já o CDI e o IFIX um pouco para baixo. Agora, se a gente muda a janela para 5 anos, a gente já vê que nos primeiros anos ele performou melhor do que o IFIX e melhor do que o CDI, mas de 2021 para cá ele já está todo o período abaixo. Aí você fala, poxa, mas que estranho, por que nos últimos 2 anos ele está aqui abaixo, quando a gente pega uma janela de 5 anos, e quando a gente pega só a janela de 2 anos ele está acima? Não é estranho? É estranho por conta do seguinte, lá no início ele estava sendo comercializado bem no valor justo dele, ou talvez até um pouco acima. Então, juntou o dividendo mais esse valor acima, ele continuou acima, normal, padrão, ele se manteve. Agora, quando chegou em 2021, ele provavelmente teve aquela queda do valor dele que está sendo comercializado. Não está mais 100 e pouco, 101 como é o valor justo. Ele já foi lá para 80 e tantos por cento. Teve uma queda muito grande. Então, essa queda já impactou na rentabilidade dele, porque ele teve uma queda muito expressiva no valor. Então, por isso que nos últimos anos ele teve essa diferença. Porque como ele considerou o tempo que ele estava com a cota alta e depois pegou essa transição para cota baixa, ele tem essa diferença. Mas se você pega só do meio aqui desse período para frente, você vai ver que ele vai estar acima do CDI. Por quê? Porque aí nesse período de apuração, nessa janela, nos últimos 2 anos, não teve essa queda brusca, não teve essa flutuação muito expressiva do valor. Então ele mantém o valor, mantém o rendimento dele frequente, então não tem essa desvalorização, essa queda de performance. Por isso que ele está assim. Por isso que é muito interessante a gente ver, analisar as janelas, depende da janela. Quando foi que você entrou? Se você entrou nesse fundo lá em 2019, quando ele foi criado, e está com ele até hoje, você precisa considerar essa janela total, porque é a janela que você permaneceu no fundo. Agora, quem começou a comprar ele há 2 anos atrás ou há 1 ano atrás, tem que considerar os anos para trás? Não, porque para ele não vai ser válido, porque ele não estava no fundo nesse período. Ele precisa ver a rentabilidade e a performance na janela equivalente que ele tem ou teve esse ativo. Aqui está o X da questão. Esse fundo imobiliário, ele é monoativo e monoinquilino. Aqui está a atenção dos investidores em relação a esse fundo imobiliário. Porque você pensa, se ele tem um imóvel e um inquilino, se acontecer algum problema com o imóvel ou o inquilino, o seu rendimento vai a zero. Por quê? Porque você só tem esse inquilino. Todo o rendimento desse fundo vem desse imóvel. Então, se esse imóvel ficar vago, ou seja, aquela vacância que eu mostrei no início, automaticamente você vai ter um rendimento por cota baixíssimo, visto que ele tem 2 tipos de rendimento e a gente vai ver no DRE desse fundo um pouquinho mais à frente. Ele tem um valor em caixa que está aplicado na renda fixa, então ele gera um valor muito pequenininho em relação ao valor do aluguel em si, e tem o valor do aluguel. Então tem esses 2 rendimentos. Esse rendimento que vem da renda fixa, onde o caixa está alocado, e o valor do aluguel. Só que esse valor do aluguel equivale a, 90 e tantos por cento do rendimento do fundo. Se esse inquilino sai ou tem algum tipo de problema no imóvel que precisa fazer alguma coisa e esse inquilino fica sem pagar por algum período, o seu rendimento vai praticamente a zero. E é aqui que está o X da questão. E aí a gente precisa analisar o seguinte, beleza, a gente tem um imóvel legal, porque esse imóvel aqui ele é AAA. E ele está em Brasília. E a gente vai dar uma olhadinha em quais são as opções de imóveis AAA em Brasília, né? Porque se o Banco do Brasil, que é o inquilino desse fundo, sair,
Ele não vai ficar flutuando, ele vai sair para ir para algum lugar, em Brasília, porque aí estamos falando da sede do Banco do Brasil, não é uma agência, é a sede. Então, se ele sai dali, ele tem que ir para outro lugar. Então, eu preciso ver quais as opções que o Banco do Brasil teria caso ele optasse em sair. Então, é uma questão importante. Eu conversei com a gestora desse fundo imobiliário para poder perguntar algumas coisas que ajudaram na minha análise. A primeira pergunta que eu fiz para a gestora foi o seguinte: o atual inquilino do edifício Green Tower, no caso o Banco do Brasil, ocupa o edifício como o primeiro inquilino ou já houve algum inquilino antes do Banco do Brasil? E a resposta foi: primeiro inquilino. Ou seja, desde que o prédio foi construído e a obra foi entregue, o Banco do Brasil está lá desde então. Então, por que eu fiz essa pergunta para a gestora? Porque você imagina, se antes do Banco do Brasil tivesse um outro inquilino e esse inquilino saiu e entrou o Banco do Brasil, eu ia querer saber por que o inquilino saiu. Se saiu é porque alguma coisa não estava satisfatória. E aí eu iria querer saber o motivo. Mas não é o caso. O Banco do Brasil ocupa esse imóvel desde que as obras foram entregues. Então, ó, isso é um ponto positivo. A segunda pergunta que eu fiz para a gestora foi: o atual inquilino, Banco do Brasil, está cumprindo o seu primeiro contrato no imóvel ou já realizou alguma renovação antes? E a resposta da gestora foi: já houveram aditamentos ao contrato original, estendendo a vigência da locação. Opa! Então aí já tem um ponto importante. O contrato inicial não tinha sido vencido ainda e o Banco do Brasil estendeu o período de locação. Então é um ponto positivo. Se eu estou no imóvel e não estou satisfeito ou tenho a pretensão de sair, por que motivo eu iria estender esse contrato? Não faz sentido. Então já houve uma extensão de contrato. Isso também mostra o interesse do Banco do Brasil de continuar no imóvel. A terceira e última pergunta que eu fiz para a gestora foi: embora o atual contrato tenha vencimento no final de 2028, o Banco do Brasil já demonstrou alguma sinalização de uma possível renovação ou não renovação do contrato? E a gestora me respondeu: não. Só que o contrato vence em 2028. Nós estamos ainda em 2024, então tem muita água para rolar. Mas só dele já ter pedido uma extensão de contrato uma vez, já é um bom sinal, já demonstra que ele não, a princípio, não tem interesse de sair. Agora, vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial desse fundo. Vamos aqui para a tela do meu computador de novo. Eu vou abrir uma nova aba aqui e vou colocar GTWR11RI, ou seja, relação com investidores. Já vamos abrir aqui a primeira página, já vai abrir aqui o site da gestora e a gente vem aqui embaixo, ó, relatório do gestor. A gente abre e vamos pegar o último disponível. O último relatório que nós temos disponível aqui é a referência abril, que pagou em maio. O último para a gente seria o de maio, que vai pagar agora em junho, porém não saiu ainda. Então a gente vai ler e fazer a nossa análise em cima do último disponível, que é o relatório de abril, que pagou em maio. Vamos abrir aqui o relatório. Beleza, aqui está a lâmina do gestor. Beleza, a gente tem aqui o Fundo de Investimento Imobiliário Green Tower. Logo de cara, a gente tem aqui a quantidade de cotas emitidas, que são 12 milhões de cota. A gente tem duas taxas aqui. Lá no Status Invests a gente viu só uma, né? Mas aqui a gente vê que são duas. A gente tem aqui a taxa de administração e tem a taxa de consultoria imobiliária. 0,25 ao ano, ou seja, somadas dá 0,5% ao ano. É uma taxa muito boa. Tem que levar em consideração também que é uma administração muito mais simples e mais fácil, visto que é um imóvel e um inquilino, não tem muito trabalho a se fazer. Então, está dentro do aceitável, essa taxa de 0,5% ao ano. É uma taxa boa. Ele diz aqui que a política de distribuição é mensal, com pagamento no 10º dia útil do mês. O objetivo do fundo é extremamente simples, proporcionar aos cotistas renda mensal por meio de locação de lajes corporativas do empreendimento Green Tower. E ponto, não tem firula, né? Bem simples. E a gente tem aqui os principais indicadores. A gente tem aqui 79 centavos por cota, em cima do valor do fechamento de quando saiu essa cota, que foi R$ 83,60, ele teve um dividend yield de 0,94 ao mês. Esse dividendo aqui é um dividendo muito próximo de fundo de papel.
E dependendo do fundo de papel, tá igual, né? Porque um fundo de papel, dado ao risco que é um pouco maior do que o fundo de tijolo, ele tem que pagar um pouco mais, né? Ele tem que pagar aí o seu 1%, 1,2%, 1,3% para compensar o risco um pouco maior. E aí, se você tem um rendimento de 0,94, que é quase o fundo de um papel, só que você está com um fundo de tijolo, é um ponto a se pensar. A gente tem a liquidez aqui, que a gente já viu, né? Que está na casa de 1 milhão, é muito boa. A gente tem aqui o ativo 1, que é só um imóvel. Esse é o ponto negativo do fundo para muitas pessoas, que só tem um imóvel. Isso, de fato, não é bom para a diversificação. Entendo que uma pessoa que investe nesse fundo, ela tem que ter uma diversificação maior em outros ativos para não ficar com uma concentração nele, visto que tem um imóvel só. A gente tem o valor de mercado dele, que está em 1 bilhão, e o valor patrimonial em 1,2 bi. Mais abaixo, a gente vê aqui o retorno. Lembra que a gente já viu aquela comparação, essa comparação aqui antes, que é a comparação do ativo Green Tower com o IFIX e com o CDI. A gente vê aqui, ó, que o Green Tower ele teve nos últimos 12 meses uma rentabilidade, um retorno de 17,2%, enquanto o IFIX teve 18,3% e o CDI líquido, ou seja, já descontado o imposto de renda, de 10,5%. Então, ele está performando interessantemente bem. Aqui nós temos o DRE do fundo, a gente tem aqui uma receita total. A receita vem de duas coisas só, né? Que é uma receita total de R$ 10.437.996. E de onde vem esse valor? Ele vem aqui da receita imobiliária, ou seja, o aluguel que o Banco do Brasil paga é de R$ 10.311.572. E a gente tem aqui essa receita financeira. Como o fundo tem um caixa, esse caixa está alocado em renda fixa, esse rendimento aqui de 126.424 vem disso aí. E aí, somado essas duas rendas, dá esse total aqui. E aí você tem as despesas, né? A despesa operacional, que deu 467.609.000, e a taxa de administração de 203,713. Então, você soma essas duas despesas aqui, dá 671.322. Isso equivale a aproximadamente 6,5% do rendimento bruto. Ou seja, você tem um rendimento líquido, uma receita líquida, né, do fundo na casa aí de 93%, 94%. É uma rentabilidade líquida interessante, tem um custo que não é alto. Isso equivale ao seguinte, te dá um resultado líquido de 9.766.67 e aí o resultado por cota foi de 81 centavos. Como os fundos imobiliários, eles por lei têm que distribuir 75% do seu resultado dos últimos 6 meses, mas geralmente isso eles fazem isso de forma mensal, a gente vê aqui, ó, que distribuiu 97,1%, dando 79 centavos. E o restante ficou de caixa. Interessante. A gente tem aqui a evolução da cota de mercado e patrimonial, ou seja, esse valor aqui em cima é o valor patrimonial justo, o que de fato ele vale, e abaixo a gente tem aqui a cotação a mercado, que é o que a gente paga, né, no momento que a gente está comprando. Então você vê que o valor que os investidores estão comprando é abaixo do valor que ele tem patrimonial. Agora aqui é uma informação bastante relevante. A gente vê aqui, ó, que o fundo ele já fala a respeito da preocupação do mercado. Qual é a preocupação? Pô, se eu tenho um imóvel, se eu tenho um fundo imobiliário que só tem um ativo, eu preciso saber o seguinte, se o inquilino que está lá decidir sair, ele tem quais opções para se mudar, né? E aqui o fundo já fala, ó. O mercado de lajes corporativos de Brasília encerrou o primeiro trimestre de 2024 com 231 edifícios prontos. Ok. E a gente tem aqui uma vacância de 11,2%. Ou seja, dos 231 imóveis que foram entregues, né, 231 imóveis que estão prontos em Brasília, 11,2% está vago. Só que é o seguinte... Esse imóvel aqui, o GTWR11, ele é um AAA, é o melhor qualificação de imóvel possível, tá vendo? Os edifícios AAA, classificação do Green Tower, representa 16% do estoque total. Opa! Então quer dizer que se o Banco do Brasil ocupa hoje um imóvel AAA, se ele sair, ele vai sair para outro AAA. Só que o que tem de AAA em Brasília? De 231 edifícios, apenas 16% é AAA. Então já diminui bastante as opções que o banco teria para se mudar.
Só que dos 16% que tem de AAA, apenas 3,6% tem vacância, ou seja, é uma vacância muito baixa. O Banco do Brasil não conseguiria ter disponível, caso ele queira sair, pelo menos não agora, não tem disponível um outro lugar para ele se hospedar, né, para ele se alocar. Então isso é muito interessante. A gestora já deixa isso bem claro que, olha, o nosso imóvel, ele é AAA, ele é um imóvel excelente, muito bem localizado, ele tem uma estrutura muito boa, ele tem todas as qualificações que o Banco do Brasil exige para poder estar no imóvel. E disponível outro como esse tem vago apenas 3,6%, ou seja, é muito baixa, é uma porcentagem de metro quadrado muito baixo que não consegue comportar o Banco do Brasil. Então isso aqui é muito interessante, porque mesmo que o banco quisesse sair, ele teria dificuldade de encontrar outro imóvel. E ele não pode simplesmente sair e ficar no vento, no ar. Ele precisa, né, se alocar em algum lugar, porque estamos falando da sede do banco. Então isso é uma coisa muito importante. E aí, beleza, aqui nós chegamos no edifício de fato. Esse aqui é o imóvel, tá vendo? É um imóvel com 3 torres em Brasília. Aqui você consegue ver o que tem nesse imóvel, né? Quais são as qualificações dele. Tem aqui, ó, 12 elevadores. Por bloco, no caso, você tem aí 36 elevadores, sendo 24 sociais, 3 de serviço, 9 para acesso ao subsolo. A gente tem escada de emergência pressurizada com portas corta-fogo, circuito de TV, uma série de coisas. E o edifício, de fato, é bonito. A gente vê algumas imagens dele de dentro, a gente vê que é realmente muito bonito, muito bem estruturado, amplo, arejado, iluminado. Tem essa parte aqui, né, de paisagismo, parte de natureza, muito bacana, bem legal mesmo. Aqui a gente tem as características desse contrato. Ele era um contrato atípico, agora é um contrato típico. Vence em outubro de 2028, o mês de reajuste, né, que vai incidir o IGPM, que é o índice que vai reajustar, é o mês de novembro. A gente tem aqui um aviso prévio de 180 dias caso o Banco do Brasil queira sair. E a gente tem aqui, ó, as multas. Se ele ficar aqui, ó, for sair desse período aqui, ele tem que pagar 6 aluguéis vigentes. E se ele for decidir sair dentro dessa vigência aqui, ele tem que pagar 5 aluguéis. Não é uma multa alta demais, né? Nossa, uma multa impagável, muito alto. Não, não é a multa que está prendendo ou que prenderia o Banco do Brasil. Seria realmente o fator de ter um prédio como esse, um edifício como esse, para se realocar em um valor como esse aqui. E aquilo que eu falei, o Banco do Brasil não dá indícios de que vai sair. Então, essas são as informações sobre esse fundo imobiliário. Acho que agora ficou bem detalhado, bem destrinchado tudo que você precisa saber a respeito do GTWR11. E agora cabe a você analisar para saber se é viável você investir no imóvel desse ou não. Vale a pena aproveitar? Agora, falando da minha opinião, e isso não é uma indicação, é só a minha opinião. Eu tenho aproveitado porque entendo que é um bom fundo imobiliário, não tem dificuldade para fazer a gestão desse fundo, está bem localizado, tem um inquilino excelente, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem as suas finanças extremamente saudáveis, inclusive as ações do Banco do Brasil são uma das mais queridas na Bolsa de Valores, o banco apresenta bons resultados financeiros. Então, assim, é um inquilino que não tem dificuldade para pagar e que até agora não demonstrou insatisfação de estar no imóvel. Então, qual a probabilidade do Banco do Brasil sair, na minha visão, no meu entendimento? Baixíssima, quase nenhuma. Existe a chance? Existe, mas no meu modo de ver é baixo. Então eu sigo aportando, sigo comprando, aproveitando esse valor, que me dá um dividend yield quase de 1%, que é um dividend yield de papel, porém esse é um fundo de tijolo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas a respeito desse ativo, desse fundo imobiliário. E deixa aqui embaixo o comentário. O que você acha? Vale a pena investir? Não vale a pena? Você é mais conservador aí nessa questão de monoativo, monoinquilino? Você tem medo de entrar ou você enxerga como uma oportunidade? Deixa aqui para a gente conhecer a sua opinião sobre o assunto e até o próximo vídeo.